Apresenta Os Axiomas de Zurich, Max Gunther. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveu ganhar dinheiro investindo em mercadorias e ações. Eles ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Neste livro estão as regras infalíveis que criaram para reduzirem os riscos e aumentarem os lucros. São 12 axiomas principais que se aplicam a qualquer tipo de investimento e que podem ajudar o leitor a alcançar o sucesso nos investimentos, assim como os suíços. O que são os axiomas? Os axiomas de Zurich falam sobre riscos e como administrá-los. Se estudar os axiomas com atenção, você poderá ganhar mais apostas do que acredita ser possível. Com os ensinamentos suíços, você vai ficar rico. Os axiomas se aplicam a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando ganhar ainda mais dinheiro. Max conta que aprendeu sobre bolsa de valores e especulações com seu pai. Conversavam sobre especulação quando ele ainda estava no ensino médio. O autor diz: ele pegava o meu boletim e reclamava que a grade curricular era incompleta. Não ensinam aquilo de que você mais precisa: especulação, como correr riscos e ganhar. Um garoto se criar na América sem saber especular, nossa, é o mesmo que estar em uma mina de ouro e não ter uma pá. Quando ele estava na faculdade e depois prestando serviço militar, tentando decidir o que fazer na vida, seu pai dizia: não pense apenas em termos de salário. Ninguém fica rico com salário e há muita gente que fica pobre. Tem que ter mais do que isso, algumas boas especulações. É disso que você precisa. O pai de Max era um especulador experiente e muito competente. Ele entendia de fato as regras do jogo, mas não sabia expressar em palavras, apenas sabia pela sua experiência de vida. Com o passar dos anos, especuladores experientes começaram a desenvolver estas regras e a colocá-las no papel. Hoje temos acesso e podemos desfrutar dessa sabedoria para fazer o dinheiro se multiplicar e trabalhar a nosso favor. O primeiro grande axioma: do risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Não ter preocupações pode até ser bom em certo sentido, mas se seu principal objetivo na vida é fugir das preocupações, você nunca deixará de ser pobre. Max diz que a vida é para ser vivida como uma aventura, e não de maneira vegetativa. E se aventurar é enfrentar algum tipo de risco e tentar superá-lo. Ao enfrentar riscos, obviamente entramos em um estado de preocupação. Arrisque seu dinheiro, não tenha medo. O autor diz que, geralmente, a taxa de risco em que está envolvido não chega a causar arrepios. Ao enfrentar riscos, você se dá uma chance de sair da pobreza, e o preço que se paga por essa chance é estar sempre um pouco preocupado. Essa preocupação, porém, não é patológica, é apenas um tempero para a vida. Quando você se acostumar com ele, não saberá mais como viver sem. O primeiro axioma menor diz que você deve apostar valores que valham a pena. Não significa que deve apostar valores que te levariam à falência, mas significa que deve superar o medo de se machucar. Se o valor for tão pequeno a ponto de sua perda não representar diferença, o mais provável é que também não trará grandes ganhos. O segundo axioma menor é: resista à tentação das diversificações. A ideia por trás dessa atitude de diversificar é a de ter segurança. O fato é que a diversificação, ao diminuir os riscos, reduz também as chances que você possa ter de ficar rico. Todos já ouviram falar: não coloque todos os ovos em uma cesta só. Porém, o autor sugere o oposto: coloque seus ovos em uma cesta e cuide dela. Um pouco de diversificação não fará mal. Max afirma que não gosta de ter mais de 4 investimentos de uma só vez. Durante a maior parte do tempo, especula em 3 ou menos, às vezes em uma coisa só. O segundo grande axioma: da ganância. Identifique o lucro sempre cedo demais. Se conseguir ter autocontrole, você se tornará um ótimo especulador. Porém, não é fácil parar quando se está ganhando. A ganância faz parte da mente humana. Quando reduz a ganância, as chances de ficar rico aumentam. Sempre haverá períodos de ganhos. Você achará tão bom que vai querer que durem para sempre. Obviamente, é impossível garantir que isso ocorra, mas se houver ganância, se convencerá a esperar ou a acreditar que estes períodos durarão pelo menos um bom tempo
e continuará aguardando até que o período bom acaba e você perde tudo que apostou. Não há como prever quanto vai durar um período de ganhos. Pode durar muito tempo, mas também pode acabar no próximo segundo. Aposte sempre nos períodos curtos. Não se deixe dominar pela ganância. O autor aconselha: quando estiver com um bom lucro, aproveite-o e caia fora. Tente sempre lucrar antes do período de ganhos alcançar o pico. O terceiro axioma menor aconselha a entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando alcançar o objetivo, saia. Assim, você não ficará na dúvida de quando sair. São inúmeras as atividades em que as posições inicial e final são visíveis, como no atletismo, por exemplo. Quando um corredor chega ao final dos 1.500 metros, sabe que é o fim. Já no mundo das especulações, é muito difícil saber a hora certa de parar. É você quem decide qual será o ponto final, e o ideal é que o defina antes mesmo de começar. O terceiro grande axioma da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. O autor diz que a incapacidade de abandonar rapidamente um barco que esteja afundando provavelmente custou mais dinheiro a especuladores que qualquer outro erro. É responsável, com toda a certeza, pelo derramamento de mais litros de lágrimas do que qualquer outro acidente financeiro. Quando o barco começa a afundar, não fique imóvel. Olhe em volta e veja o que está acontecendo. Estude a situação. Pergunte a si mesmo se o problema tem solução. Procure indícios confiáveis de que as coisas estão melhorando. Se não perceber nada, comece a agir. Saber agir, porém, não é tudo. Quando tentamos fazer o que manda o terceiro grande axioma, 3 obstáculos costumam surgir. O primeiro obstáculo é o medo de se arrepender. O segundo obstáculo é a necessidade de abrir mão de parte de um investimento. E o terceiro obstáculo é a dificuldade de admitir que você errou. O quarto axioma menor diz que devemos aceitar as pequenas perdas. O autor diz que deveríamos agradecer por nossas pequenas perdas, porque elas nos protegem das grandes. Se uma operação não funcionar, saia e procure outra. Não fique sentado em um barco que está afundando. O quarto grande axioma das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. A verdade é que ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer no futuro. Se você deseja ser um bom especulador, a primeira coisa a fazer é não dar atenção a previsões. Nunca leve a sério os economistas, jornalistas e qualquer pessoa que tente prever o futuro. Todos os índices e números, as altas e baixas do mercado de ações, são influenciadas pelo comportamento humano e não por máquinas. Isso significa que é impossível prever exatamente como as pessoas irão se comportar. Portanto, é impossível prever o que acontecerá com os índices no dia, mês ou ano seguinte. O autor diz que o especulador de sucesso não baseia suas jogadas no que, supostamente, vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. O quinto grande axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Todos querem encontrar algo sólido e racional para enriquecer. A fórmula. Todo mundo está atrás dessa fórmula, mas, infelizmente, ela não existe. No mundo do dinheiro não existe ordem ou padrão. É um caos absoluto. Porém, de vez em quando, parecem formar-se padrões ou desenhos. O fato é que não se pode confiar em nenhuma fórmula que não considere a sorte como um fator importante. O quinto axioma menor diz que devemos ter cuidado com a armadilha do historiador. É um tipo de ilusão de ordem. É baseado numa crença antiga e totalmente sem fundamento de que a história se repete. As pessoas começam a acreditar que tal evento irá se repetir de tempos em tempos. O sexto axioma menor alerta para a ilusão do grafista. O autor diz que representar números por meio de linhas em papel milimetrado pode ser útil ou perigoso. É útil quando lhe ajuda a visualizar algo com maior clareza do que seria possível apenas com números. É perigoso quando torna a coisa representada mais palpável do que na realidade ela é. A ilusão do grafista, muitas vezes, é uma extensão da armadilha do historiador. O mercado de ações não obedece a padrão nenhum, dificilmente se repete e nunca é previsível. Marx diz que fazer gráficos dos preços de ações é como fazer gráficos da espuma do mar. Agora está assim,
Daqui a pouco, não estará mais. Você só tornará a ver o mesmo desenho por pura sorte. E caso o reveja, isso não quer dizer nada, pois não antecipa coisa alguma. O sétimo axioma menor diz para ter cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. O autor diz que a mente humana sempre busca a ordem. Jamais se sente à vontade no caos, e quando não encontra a ordem que busca, muitas vezes acaba fantasiando. Então, quando ocorrem 2 ou mais eventos próximos uns dos outros, procuramos relações entre eles. Isso nos deixa mais confortáveis. O oitavo axioma menor: cuidado com a falácia do jogador. A falácia do jogador é um tipo de ilusão de ordem. Nesse caso, a ordem não é percebida no mundo, mas dentro de si mesmo. Aquela sensação de hoje é meu dia de sorte. Criamos uma expectativa e arriscamos o dinheiro com menos cuidado do que normalmente faríamos. O sexto grande axioma, da mobilidade. Evite criar raízes. Elas dificultam seus movimentos. Ter raízes nos dá a sensação de pertencimento. Nos sentimos mais seguros e confortáveis em ambientes conhecidos. O autor diz que quanto mais você procurar esta sensação na vida financeira, mais perigoso será, pois você precisa estar solto e pronto para sair fora caso ocorra algum problema. Você deve estar sempre pronto para cortar suas raízes caso seja necessário. O nono axioma menor diz que em uma operação que não deu certo, você não deve se deixar levar por sentimentos como lealdade ou saudade. E o 10º axioma menor alerta para que você não pense 2 vezes para sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O 7º grande axioma, da intuição. Esse axioma diz que só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Quando vier um palpite à sua cabeça, a primeira pergunta a fazer é se você tem informações plausíveis suficientes para ter esse pensamento. Algumas vezes você terá explicações para o palpite, outras não. O autor diz que, em relação ao mercado financeiro, você sempre deve ser cético e descartar aqueles palpites sem pé nem cabeça. O 11º axioma menor diz que jamais deve confundir palpite com esperança. Quando desejamos muito algo, é fácil acreditarmos que acontecerá. É preciso ter cuidado com intuições que tratam de assuntos que você deseja muito que aconteçam. O 8º grande axioma, da religião e do ocultismo. O autor diz que, independente de suas crenças, Deus e outras forças sobrenaturais não devem ter nenhum papel a desempenhar em seu comportamento como especulador. O 12º axioma menor diz que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. O autor sugere que se você acredita na astrologia, antes de tentar utilizá-la para ganhar dinheiro, dê uma olhada nos praticantes dessa doutrina e faça uma única pergunta: eles estão ricos? Se não estiverem nem mais nem menos ricos do que qualquer outro grupo escolhido ao acaso, você perceberá que por mais que as doutrinas ocultistas possam fazer por sua paz interior, o que não farão é aumentar seu saldo bancário. Dinheiro e o sobrenatural produzem uma mistura perigosa. O autor alerta para que mantenha os 2 mundos bem separados. Max diz que não há a menor prova que Deus se interesse por seu saldo bancário. Pode acontecer de alguém, ocasionalmente, acertar uma vez na mosca. Isso costuma chamar muita atenção, mas mostra que golpes de sorte acontecem. O 13º axioma menor diz que não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos usá-la, desde que ela conheça o seu lugar. Divirta-se com suas superstições e não deixe que elas atrapalhem sua vida financeira. O autor diz que, para cuidar bem de seu dinheiro, você deve partir do princípio de que está sempre só e contar apenas com seus próprios talentos. O 9º grande axioma, do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. A sensação produzida pelo otimismo é uma sensação muito melhor que a do pessimismo, mas o otimismo pode ser um grande inimigo do especulador. O otimismo pode levá-lo a caminhos sem saída, por afetar o seu raciocínio. Quando estamos muito otimistas, não pensamos muito nas possibilidades de algo dar errado. O axioma diz que não se deve entrar em nenhuma jogada apenas por otimismo. Antes de colocar seu dinheiro em um negócio,
Pergunte-se como agirá se algo der errado. O autor diz que, com isso muito bem resolvido, já terá em mãos algo melhor que mero otimismo. Terá confiança. O 10º grande axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Em nossa era democrática, tendemos a aceitar sem críticas a opinião da maioria. Se não temos certeza de alguma coisa, contamos com os votos. Desde o ensino básico, aprendemos que a maioria está sempre certa. Somos treinados desde a infância a aceitar o desejo da maioria, e essa aceitação da opinião da maioria passa para a vida financeira. Não apenas se ouvem economistas, banqueiros, corretores, assessores e outros especialistas, mas também as maiorias. E isso pode custar caro. Você deve pensar pela própria cabeça antes de arriscar o seu dinheiro. O 11º grande axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Muitos investidores experientes insistem em alguns investimentos por pura teimosia. Max diz que as razões da perseverança são emocionais e não são fáceis de explicar. Esse investimento levou meu dinheiro, eu vou ficar atrás dele até pegar o meu de volta ou não me chamo fulano de tal. Não faça um investimento por teimosia. Descarte essa sensação de que determinado investimento lhe deve alguma coisa. Você precisa saber para onde a perseverança está o levando e, se for para o buraco, deve abandoná-la. O 15º axioma menor diz que jamais deve tentar salvar um mau investimento fazendo o preço médio. A técnica conhecida como preço médio é uma das mais tentadoras armadilhas do mundo dos investimentos. Funciona da seguinte maneira: você compra 100 ações de certa empresa, a $100 cada. Seu custo terá sido de $10.000. De repente, o preço cai para $50. Você parece ter perdido a metade de seu investimento. Para fazer o preço médio, você compra mais 100 ações, agora por apenas 50 por ação. Então, ficará com 200 ações. Seu investimento total é de $15.000. Seu preço médio por ação cai para $75. Assim, uma situação que era péssima aparenta ser apenas ruim. O 12º grande axioma do planejamento. Quando fazemos planejamentos a longo prazo, temos a impressão de que o futuro está sob controle. Não leve a sério seus planos para um futuro muito distante. Max diz que mal consegue planejar sua vida financeira para a próxima semana, pois nunca se sabe o que acontecerá até mesmo no próximo segundo. Em relação a dinheiro, tudo o que precisamos em longo prazo é da intenção de enriquecer. Você pode e deve se preparar, estudar, aprender e melhorar. Este deve ser seu plano. O 16º axioma menor diz para fugir dos investimentos de longo prazo, como os seguros de vida que te devolvem o valor investido em determinada data, ou planos de previdência privada, por exemplo. Muitas vezes, esse tipo de investimento nos dá a sensação de que não precisaremos tomar decisões em relação a ele durante um bom tempo. Você compra e esquece. Porém, nem sempre é uma boa escolha, pois se seu dinheiro estivesse investido em outros lugares, renderiam muito mais. O autor diz que qualquer investimento deve ser reavaliado no mínimo a cada 3 meses. Não temos como prever como será o futuro. O que podemos fazer é nos preparar para ele. Quando ele chegar, devemos reagir e lidar com os desafios que sempre existirão. É fundamental saber correr riscos para ganhar. Aposte valores que valham a pena para que o retorno seja significativo. Ao contrário do que a maioria diz, não diversifique demais. Quando o retorno estiver sendo positivo, é muito importante saber a hora certa de parar, ter controle sobre a ganância. É preciso estar atento quando tiver que abandonar um negócio e optar por outro mais lucrativo. O mundo dos negócios é caótico. Esperar alguma ordem ou que surja algum padrão é perda de tempo e ilusão. Neste livro você aprendeu que o ser humano está sempre em busca de segurança e previsibilidade. Para ser um bom especulador, é preciso entender que esses dois fatores não existem no mundo dos negócios. Como as taxas e índices são alterados pelo comportamento humano, dificilmente conseguimos prever o que ocorrerá no minuto seguinte. Se apoiar em previsões e palpites baseados em padrões é totalmente inútil, pois não existe ordem quando se trata de mercado de ações. É preciso ter em mente que correr riscos é necessário para enriquecer.
Também é de extrema importância saber a hora certa de parar quando está ganhando e a hora certa de pular fora quando está perdendo.